O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acolheu o pedido da Defensoria Pública de Minas Gerais e trancou a ação penal contra a mulher acusada de aborto pelo próprio médico. O que prevaleceu na decisão dos ministros? Quais efeitos dessa decisão? Esses são os principais temas de hoje de minha entrevista com a defensora pública Mônia Aparecida de Araújo Paiva, da comarca de Conselheiro Lafayette, na região central de Minas Gerais. Doutora Mônia, obrigado por nos atender e conceder a entrevista. É um prazer falar com a senhora aqui. Bom dia, Orion. Igualmente é um prazer estar aqui, poder contribuir um pouco com esse tema tão importante, tanto no mundo jurídico quanto para o mundo das mulheres, né? Direito das mulheres. Com certeza. Põe a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Mônia, uma decisão importante neste mês aí internacional das mulheres, né? A senhora apostou em suas convicções e as confirmou na terceira instância depois de duas negativas. Qual foi a tese que a senhora sustentou durante esse período todo? Bom, Orion, quando eu recebi o processo, já a concessão do júri designado, né? É, Analisando o processo, estudando para a sessão, eu verifiquei que havia essa questão do início do processo lá atrás ter sido originado do acionamento da polícia pelo próprio médico que atendeu a paciente. E em pesquisas, inclusive, já havia um habeas corpus feito pela Defensoria Pública de São Paulo, eu descobri isso nas pesquisas que eu fiz, resolvi alegar o mesmo, seguir o mesmo caminho. Então, o que nós alegamos? Foi um habeas corpus para o TJMG em primeiro lugar. Nós alegamos a questão da violação da ética médica. O artigo 207 do Código de Processo Penal, que foi inclusive citado pelos ministros do STJ, ele informa que o médico, na verdade, assim, as pessoas que tomam conhecimento de determinados fatos através de ofício, de função, de profissão, elas são proibidas de depor. Elas não podem revelar o segredo obtido, né, obtido pelo atendimento ali, que foi justamente esse caso. Seria uma E quebra de mais, sigilo, né? justamente aí a gente vai analisando a fundo, a gente chegou na questão do próprio Código de Ética Médica, que veda que o médico exponha a paciente a procedimento criminal, que foi justamente o que aconteceu nesse caso. A mulher procurou o sistema de saúde após fazer um procedimento de abortamento ilegal, só que o procedimento, né, deu errado, em algum momento ela teve que procurar emergência, urgência de saúde, e ali ela foi atendida por um médico que não se limitou apenas a atendê-la, acionou a polícia. Então, uma questão de saúde virou caso de polícia, sendo que não é permitido pela própria legislação ética médica, né? Então, nós insistimos nisso. No Tribunal de Justiça de Minas, nós tivemos o voto do relator favorável, mas outros dois desembargadores, por uma questão procedimental, eles negaram habeas corpus, e isso levou aí a DESITS, né, que nós falamos, é a defensoria que atua na segunda instância, levar o caso para o STJ, que foi o que originou esse julgamento que foi amplamente divulgado. Então, a tese acolhida foi essa. Nós sustentamos também a questão da inconstitucionalidade da criminalização do aborto, que o ministro do STJ não analisou, porque o STF vai analisar, mas acolheu a questão da violação do sigilo profissional. Então, nesses casos, as provas apresentadas ficam inutilizadas, eram ilícitas. Exatamente, porque toda persecução penal se originou da violação da ética médica. Então, tudo que foi colhido ali se revelou inútil, ilegal, e por isso não havia mais prova da própria. Na verdade, eles não chegaram nesse ponto, né? Uhum. Mas no fim das contas não haveria prova da infração do crime, e por isso a ação penal foi trancada. E como a senhora mesmo manifestou ali, não havia materialidade que justificasse o prosseguimento da ação penal. Quer dizer, o médico deveria se manifestar também impedido.
Sim, ele prestou depoimento no processo penal, porque o procedimento do júri ele é bifásico. Então, houve uma primeira audiência, esse médico ele foi intimado a ser testemunha, e pelo Código de Ética Médica ele deveria se declarar impedido, ele não poderia sequer ter prestado esse depoimento. Então, foi uma violação do início ao fim. Isso mesmo quando o aborto tenha sido feito fora da previsão legal. Exatamente, porque como justamente ele é feito fora da previsão legal, ele de fato é crime. Uhum. O que acontece, a questão principal é que a mulher procurou o centro de saúde no momento de urgência de saúde. Se ela tivesse ficado em casa, ela teria morrido. Nós não sabemos quais eram as condições, mas, por exemplo, ela poderia ter um sangramento, uma hemorragia e morrido. Então, a alternativa que ela tinha, eu tenho certeza que o aborto foi feito no momento de desespero e a procura do hospital também foi um momento de desespero de risco de vida. Então, se ela Uhum. não procurasse o hospital naquele momento, ela morreria. Então, de fato, houve sim um aborto fora das previsões legais, mas isso, nesse caso específico, não justifica que o médico que a atendeu ou outro profissional de saúde acione a polícia, não é caso de polícia, né? Há outras formas de se apurar o crime, mas não dessa forma. Uhum. E de acordo com o processo, se não fosse essa decisão, não fosse essa insistência da senhora de levar até a terceira instância, ela estaria condenada. Então, não, aí nós iríamos para a segunda etapa do júri, que seria a sessão de julgamento. Aí, na sessão de julgamento, nós poderíamos buscar a absolvição dela. Mas aí ficaria a cargo do corpo de jurados, 7 pessoas, né, 7 cidadãos comuns, Uhum. que, após ouvir a acusação e a defesa, chegariam a um veredito, a uma decisão, se considerariam a mulher culpada ou se acolheriam a defesa, os argumentos da defesa considerando-a inocente. Mas aí seria porque explicar isso é um pouco complicado, né? Então seriam pessoas leigas, um assunto muito delicado, muito controverso, que é o aborto. Então nós, né, na defesa, certamente nós exporíamos tudo isso, mas aí ficaria a cargo dos jurados aceitarem ou não a argumentação. Ou seja, voltando à questão da conduta do médico, foi a violação do Código de Ética, mas também houve outras violações, né? Isso, nós tivemos a violação do próprio Código de Processo Penal. E a dignidade da mulher também, né? Sim, Em né, aí outro. além da legislação, nós temos toda essa Isso, questão, direito à vida da mulher, que foi isso. colocada em risco, a dignidade da mulher, o acesso à saúde, tudo Uhum. isso está envolvido nesse caso também. Tá. Agora, doutora, Mônica, conta pra gente quando começou esse caso até chegar lá na instância superior, Tribunal Superior, chegar a esse desfecho. Eu cheguei aqui em Conselheiro Lafayette o ano passado, então esse processo ele já é um processo mais antigo, que já tinha percorrido um caminho e quando chegou já estava pronto para julgamento. Então eu não participei do processo desde o início. Eu participei a partir do momento que eu tomei ciência da sessão de julgamento que estava marcada. Inclusive nós conseguimos a suspensão da sessão do júri. A DESITS, a Defensoria que atua em segunda instância, junto ao Tribunal de Justiça, conseguiu a suspensão desse julgamento que já estava marcado. Então, eu tive acesso ao processo nesse momento. A partir daí, como já estava com sessão marcada, eu rapidamente comecei as pesquisas, já fiz o habeas corpus para o TJ, e aí foi um longo caminho, né? Articular, foi um trabalho conjunto. Eu iniciei aqui, mas ele foi um trabalho com o NUDEM, da Defensoria de Minas, que fez a interlocução com a Defensoria de Segunda Instância, até chegar no STJ, também que teve a atuação do colega Flávio, com atuação lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, foi um caminho, assim, breve, porque eu tive contato ano passado, mas foi bastante árduo, né, fazer valer essa tese, porque eu acreditava nela, insisti bastante Uhum. com os defensores, eles também compraram a briga, né, e a gente conseguiu levar até o STJ. E a gente acredita que seja uma decisão definitiva, porque o Ministério Público Federal também concordou com a tese. Tá, e quais são os efeitos dessa decisão que é tida como paradigmática, né? Sim, acabou se tornando uma decisão, né, paradigma, que significa que ela pode ser usada como exemplo, né, em outros casos. Ela não é uma decisão vinculante, ela não é obrigatória, né, o segmento não é obrigatório,
mas ela se torna como um norte a ser seguido. Então, juízes de primeira instância que quiserem, eventualmente, não aceitar uma denúncia em caso de aborto podem usar essa decisão. Da mesma forma, os tribunais de justiça e nós na nossa atuação também, né? Defensores, advogados de Uhum. defesa, e o próprio Ministério Público também pode adotar. Então, Incenti- é como se é um argumento a mais, embora não seja vinculante, é uma decisão muito importante por isso, porque ela se Uhum. tornou assim um paradigma mesmo. Importante por ser também um aperfeiçoamento no sistema de justiça, né, da forma de como lidar com esses conflitos. Existem muitos casos desse tipo, doutora Mônica? Olha, eu acredito, conversas que a gente tem em grupos, eu não sei se eles não chegam a ser denunciados, mas assim, existem casos assim, mas eles são um pouco mais raros. Eles terminam em algum momento, eu acredito, né? Não Uhum. sei se justamente acolhendo essa questão da violação, se em algum momento alguma instância percebe isso. Aqui na comarca foi o primeiro caso que eu Sim. tive conhecimento. Outros colegas também não comentaram. Então, assim, em grupos a gente percebe que existem. Não é uma coisa tão frequente, mas eles existem, sim. Mas Depois que quando a senhora formou essa tese, essa convicção, a senhora fez uma pesquisa, uma consulta e percebeu que havia muito envolvimento, existem envolvimentos de profissionais de saúde com esses casos. sim, o STF tem um caso que ele vai julgar, inclusive, eu vi recentemente nas redes sociais. Então, já tem casos do tipo no STF aguardando julgamento. Houve esse caso também no TJSP, lá de São Paulo. Uma colega, acho que do Rio, comentou também que existem casos assim. A pesquisa que a gente fez, como foi uma questão bastante complicada, mas que o próprio STJ ficou um pouco abismado de ter que julgar aquele caso, né? Então, na pesquisa feita, nós não tivemos contato com tantos casos concretos. Eu acredito que porque eles acabam em algum momento, não sei se não sei explicar. Mas assim, os casos existem, mas a gente não teve contato com tantos. Porque eu já vi pesquisas, né? Assim, é incrível, impressionante como é que eles são motivados por razões que desconhecem o caráter, digamos, ético da função profissional deles, né? Exatamente, porque nós construímos a tese, nós tentamos deixá-la bastante bem construída para não ter para onde para onde correr. Então, nós fizemos uma tese, uma pesquisa, porque muita gente defende, mas isso é justa causa, é interesse público, então poderia acionar sim a polícia, mas o Código de Ética ele é muito claro, a legislação penal, ela também é clara, né? Ela que, em alguns casos, haja a notificação do ocorrido, mas que não é esse caso especificamente. Então, nós deixamos muito bem construído justamente para não dizerem que é justa causa ou o interesse público Uhum. permite isso. Por outro lado, doutora Mônica, a notificação, existem casos de obrigatoriedade, né? Sim, casos, por exemplo, de violência doméstica contra a mulher. A mulher chega agredida ao hospital. Nesse caso, há o dever de notificação. Violência sexual contra crianças e adolescentes, contra idosos. Esses casos, a lei determina que seja de notificação compulsória. Então, a própria lei já excepciona as hipóteses que seriam a justa causa que dariam ensejo Uhum. ao acionamento da polícia, no caso, outros órgãos que seja, né? Sim, mas Mas, é bem diferente desse caso que nós estamos discutindo, né? exatamente. E o principal nesses casos que nós estamos falando, de mulher vítima de violência, crianças e adolescentes, as pessoas que procuram o sistema de saúde são vítimas. No caso da mulher, da mulher do caso do aborto, ela, em tese, praticou um fato previsto como crime, que é o aborto fora das hipóteses legais. Então, a questão toda é que ela deixou de ser vítima para ser autora de um crime. Só que o profissional de saúde não pode acionar a polícia expondo a sua paciente a um processo criminal. A questão Uhum. toda é essa. Então, no caso de uma vítima de violência, uma pessoa que chega Sim. baleada no hospital, são vítimas, né?
Então, não há questão de ética médica envolvida, além da obrigatoriedade, não há a vedação ética, né? Uhum. Nesse caso havia porque exporia a pessoa a um procedimento criminal, o que é vedado. Só falou sobre os casos previstos em lei, só para esclarecer quais são são três casos, me parece, né? São exemplos, né? Violência doméstica e familiar contra a mulher, violência sexual contra crianças e adolescentes, violência contra pessoa idosa e, salvo Sim. engano, pessoa com deficiência também. E no caso do aborto autorizado no país, são os casos tem o estupro, né? Tem também a questão da criança com anencéfala, né? E quando há Isso, risco também para a mulher. isso, exatamente. Esses são os casos em que há autorização para o aborto. Aí não há Uhum. maiores questões, ela procurou. Ainda assim, nós vemos muitas questões morais envolvidas, né? Vários casos, principalmente no ano passado, de crianças que foram abusadas sexualmente, familiares ou por estranhos, né? Que buscaram o sistema de saúde para fazer o aborto legal, previsto, e ainda assim foram impedidas, médicos se opondo, Sim, viram caso de justiça, é um caso, e esses são casos já previstos como autorizados, né? Não precisaria de autorização sim, judicial, nada do tipo, mas nós vimos médicos se opondo a fazer isso. sim. E é alarmante o número de crianças de 10 a 14 anos que se tornaram mães e no ano passado, um número bastante alto, tudo indica que serão vítimas também de um crime, né? Exatamente. Doutora É, Mônia, por favor, pode não pode continuar. falar. Eu ia já mudar para a questão do núcleo. O trabalho em equipe foi muito importante nesse caso. Essa atuação, a senhora conseguiu compartilhar com eles essa mesma tese, né? Na segunda instância e na terceira instância. Existe um núcleo, então, da Defensoria que atua, em Brasília para dar sequência a essas causas, né? Isso, nós temos o núcleo que atua em segunda instância perante o TJMG, e há o núcleo que funciona em Brasília também, que atua perante o STJ e o STF. Então, Uhum. esses casos chegam lá e, a partir do momento que eles chegam, são acompanhados por esses outros defensores. E é uma importante atuação nesse caso, né? Até para confirmar aquele princípio constitucional de condenação somente, né, após passar pelo, ou transitado, julgado, ou pelo menos para as instâncias superiores, né? Passar por elas, né? Exato, concretiza também o acesso à justiça, né? É muito Uhum. importante. Recentemente, acho que foi até você que publicou a questão dos habeas corpus, né, que são concedidos em favor de assistidos à defensoria. Então, a importância desse acompanhamento de perto, né? Nós temos muitos casos, são casos, né? Nós atuamos por pessoas vulnerabilizadas, que a grande maioria da população. São muitos casos, mas esse acompanhamento de perto é muito importante. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer esse trabalho em conjunto, de pegar um caso e dedicar a ele, conseguir conversar com os defensores responsáveis e ter um resultado como esse, é muito importante para a própria instituição, né? Para o É, trabalho da instituição e que nós desenvolvemos. o papel do defensor e defensora é bem diferente, né? Ele abraça aquela causa e leva ela até o final, né? Buscando trazer, realmente, fazer a defesa de quem, né, tem o direito de ser defendido, né? Exatamente, mostra que não é só quem tem dinheiro que consegue chegar aos tribunais superiores, né? A defensoria tem um papel muito importante nisso também. Tá. Doutora Mônica, a respeito desse médico, por exemplo, vai haver consequências, junto, por exemplo, ao Conselho Regional de Medicina, Ministério Público, ou o processo acaba aí? Não, o STJ determinou, até não foi pedido, né? Não foi requerido no habeas corpus, mas eles de ofício, né? Por iniciativa deles, eles determinaram a remessa do processo para o Conselho Regional de Medicina e para o Ministério Público para apurar a conduta do médico. Quer dizer, eles não poderiam, por exemplo, avançar um pouco mais, tipo estabelecer ali um dano moral, ou vai deixar isso esse processo seguinte? Não, aí seria outro caso de outro processo. Em sede de habeas corpus, nós não discutimos essa Uhum. questão, né? Seria o caso de uma nova ação civil, né? Aí seria no âmbito civil para poder buscar uma indenização. Tá. Doutora Mônica, falando um pouco agora sobre outros desafios, né, das mulheres neste mês internacional delas aí, as múltiplas jornadas, né, o cuidado com a família, com a casa, a dedicação profissional, ainda são os grandes desafios da mulher na sociedade como um todo, não é? Sim, hoje em dia a gente nem fala mais em dupla jornada, né? São múltiplas jornadas.
É Nós temos verdade. casa, família, alguns têm filhos, o trabalho. A gente tem que cuidar, né? Nós temos que cuidar de nós mesmas, saúde mental, É. ter tempo de qualidade para cuidar disso, da saúde. Então, é um desafio muito grande. A gente sabe que existem mães solo que têm que dar conta de tudo sozinha, mesmo Uhum. aquelas que têm um companheiro, a carga emocional da rotina, da família, pesa mais para a mulher, né? Então, é um dia a dia, assim, complicado para todas nós, mas que a gente, né, todo dia a gente mata um leão, é um É. desafio E a gente percebe diferente. que para o homem é um pouco diferente, né? Ele tendo uma oportunidade profissional de crescimento da carreira, ele não pensa duas vezes. A mulher sempre volta um pouco para fazer essa reflexão e a família, como é que vai combinar uma coisa e outra, conciliar as duas coisas, né? É bem difícil. Exatamente. A gente tendo tantas coisas para ponderar, a mulher acaba parando e pondera um pouco mais mesmo. Tem Uhum. muitos, né? A gente sabe que a carga emocional ela é mais pesada para a mulher mesmo. E até porque a carreira da senhora e de outros segmentos da justiça, né, magistratura, promotoria, Ministério Público, né, enfim, há muita movimentação na carreira. E isso dificulta a estabilidade da família com o trabalho. Tem que envolver a família também nessa mudança, nessa movimentação. E às vezes a mulher adia, né, adia a maternidade para não, né, também não atrapalhar na carreira, uma coisa e outra. Quer dizer, tem esses dois lados, né? Hoje em dia, com essa, por exemplo, eu posso falar da questão do mundo dos concursos, né? Que até pouco tempo eu estava envolvida. Existe muito essa questão mesmo, às vezes, de adiar um casamento, ou adiar uma maternidade, e aí Uhum. a gente não sabe quando a gente passa no concurso, a idade vai chegando, para a mulher ainda tem isso, né? A idade, né, de que tem para se ter uma gravidez um pouco mais tranquila. A gente tem prazo de validade, tem gente que não tem condições de fazer um planejamento melhor, então é bem complicado mesmo, são Muito situações bem. bastante complicadas. Doutora Mona, nós estamos na reta final da nossa entrevista, a respeito também da violência, né, contra a mulher, violência doméstica, né? A gente vê os alarmantes índices aí de feminicídio. É, além de lutar por mais espaço, as mulheres agora estão lutando também pelo próprio direito à vida, né? O que está acontecendo? Por quê? E é um desafio também para o sistema de justiça, né? Não só para É, elas. exatamente. A violência doméstica é um assunto bastante complexo, né? Porque acaba indo para. Ele deságua no sistema de justiça, mas ele é um problema muito anterior. É um problema social mesmo, que envolve toda a questão do patriarcado, do machismo, que é entranhado na sociedade, né? Não tem como. O homem tem uma sensação, ele se sente ali no poder sobre o corpo, sobre a vida da mulher. E com a pandemia agora, piorou bastante, né? Porque as pessoas ficaram confinadas em casa, às Uhum. vezes não conviviam, mas ele passou a conviver e a pessoa mostrou uma face diferente. E isso tudo deságua no sistema de justiça, mas muitas vezes não é o melhor lugar, né? Nós atendemos as mulheres, nós orientamos as mulheres, fazemos a defesa do agressor por outro lado, mas a gente faz um pedido de medida protetiva, daqui a pouco a mulher está inserida de novo no ciclo de violência, né? O problema todo é esse ciclo de violência. A mulher Uhum. tem que ter ciência que ela está dentro desse ciclo e a gente enquanto é, Estado mesmo, né? O Estado precisa fornecer condições para que essa mulher consiga se desvencilhar desse ciclo de violência, né? Esse é o principal. Então, às Uhum. vezes, ela é dependente financeiramente, porque ela não tem, ela cuida da casa, dos filhos, não tem oportunidade de sair trabalhar, então ela é dependente financeiramente. Por várias razões, ela é dependente emocionalmente, e isso também vem desde a criação da mulher, né, que é diferente da criação do homem. A gente é criado esperando um príncipe encantado que vai salvar a gente do castelo. Então, toda essa formação que vem de séculos, ela deságua lá no sistema de justiça. Também tem seu lado patriarcal, né? Então, são Uhum. muitas discussões que a gente pode fazer sobre isso, mas principalmente o que eu vejo como principal é essa questão da conscientização das mulheres quanto aos seus direitos,
quanto à questão do ciclo de violência, dela entender que ela precisa sair daquele ciclo, mas não só entender, ela precisa de meios para sair disso, né? Eu vejo como um dos maiores desafios quando a gente fala em violência doméstica contra a mulher. É um processo construtivo social muito importante, permanente, também como é a capacitação e o aperfeiçoamento do sistema de justiça como um todo, né? Para enfrentar esse Exatamente. dilema que é bastante cultural, histórico, né? Agora, enquanto isso não acontece, eu espero, gostaria que a senhora fizesse para nós indicações de leitura para a nossa audiência. Então, Orion, tem vários livros com temática feminista, né, envolvida, mas que são bastante acessíveis de uma forma geral. Eu gosto muito, tem várias leituras feministas que eu faço. Uma delas que é bastante interessante, trabalha muitos temas, o título do livro é O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, da Bell Hooks. É um livro muito bom, a gente sempre encontra por aí, assim, é de fácil acesso. É bastante interessante, ele trabalha vários temas. Ele não é um livro sobre um tema só. São vários temas que são tratados ali, desde casamento, religião, o próprio aborto, em pequenos capítulos, né? E é uma leitura bastante agradável, eu gosto muito de ler os livros da Bel. Então, qualquer livro da Bel, na verdade, já serve como indicação também. E Ok? tem um bastante interessante também, que é Para Educar Crianças Feministas, que é da Chimamanda Ngozi Adichie. É um nome meio mais complicado de se pronunciar, mas só procurar com Chimamanda já dá para localizar. É um livro bastante interessante também, o título já diz tudo, né? Boas indicações, com certeza, que vão ajudar bastante aqui em tomar, né, a iniciativa de conhecê-los também. Muito bem, eu conversei aqui com a defensora pública da comarca e de Conselheira Faete, doutora Mônia Aparecida de Araújo Paiva. E aí falamos sobre essa decisão importante, paradigmática do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que acolheu o pedido da Defensoria Pública de Minas Gerais e trancou a ação penal contra a mulher acusada de aborto pelo próprio médico. Doutora Mônia, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Leon. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar com você sobre esse tema tão importante e essa decisão que foi tão importante também para todos nós. Com certeza, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista em nosso canal no YouTube. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.